Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Poliana. Olá, Francisco, tudo bom? Tudo ótimo. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com um super reforço da nossa querida Poliana, que está conversando com vocês aí do Brasil. Poliana, você fica em Jundiaí, não é isso? Fico em Jundiaí, exatamente, interior de São Exa- Paulo. Tá legal. A nossa querida Poliana, pessoal, é uma consultora da 3RA Intercâmbio já há bastante tempo, com bastante experiência, né? Ela vai me ajudar aqui a responder a vocês as questões de Pathway, a gente conversar sobre isso, desmistificar, né? A gente recebe, né, Poliana, o que é o Pathway, né? Até quando a gente está fazendo campanhas aqui na 3RA Intercâmbio, a gente sempre faz questão de explicar Pathway e explicar o que é, né? Então a gente vai entrar nesse quesito do PEFO. Existe uma novidade muito grande hoje, né, Poliana, que as pessoas poderem fazer, né, esse PEFO no Brasil, que é uma coisa fantástica. Eu vou explicar para vocês por que é uma coisa fantástica, né? E eu vou entrar um pouquinho em aspecto, pessoal, de visto. Eu não vou entrar muito, porque aí o pessoal da M Canadá que conversa sobre visto, mas eu vou explicar para vocês um aspecto que tem super interessante do Pathway, que pode ajudar vocês nesse processo, né, de vinda do Canadá. Boa noite a todos. O pessoal está dando boa noite aqui, Ana Flávia, Thaís, Elisa. Nossa querida Priscila já se apresentou aí, pessoal. A Priscila também é uma outra super consultora da 3RA Intercâmbio, que vai estar com vocês aqui. Está passando aqui os dados dela, o WhatsApp, o e-mail, né? Vai ser um prazer ajudar vocês a virem para cá, né? Então vamos lá, pessoal. O que é Pathway? Vamos começar por aí, né, Poliana? Explicando desmistificando um pouquinho o que é o Pathway, né? E, pessoal, o Pathway, ele nada mais é do que um curso de inglês, né? Ele é um curso de inglês onde você... Francisco, eu quero fazer um curso de pós-graduação, um MBA, um diploma, um bacharelado que seja no Canadá, e eu não tenho inglês suficiente para entrar em um desses programas. O que acontece, pessoal? O Canadá, ele não é um país o Brasil não é um país em que o inglês é a primeira língua, né, Poliana? Exatamente. Nós aprendemos o bom e velho português, não é isso? E o Então, verbo to be. exatamente. Então, quando você vem aqui para o Canadá para fazer um curso, né, pós-secundário, no Canadá não existe vestibular. Então, uma das coisas que você vai precisar fazer é comprovar o seu inglês, certo? Então, existem maneiras diferentes de você comprovar que você tem inglês, que é a língua que você vai aprender, né, a educação aqui no Canadá. Faz muito sentido, né, pessoal? Como é que você vai fazer um curso pós-secundário aqui se você não tiver o domínio da língua, né, mínimo exigido pela instituição de ensino, né? Então, assim, pessoal, existem maneiras diferentes de você comprovar esse inglês para essa instituição para entrar num curso pós-secundário aqui. Os mais tradicionais, os mais comuns, né, é o IELTS Academic, o TOEFL e o IBT e o Pathway, tá? Hoje nós estamos, né, Poliana, com diversas maneiras alternativas, né, devido ao Covid. As instituições de ensino daqui, elas abriram diversas exceções, o que está sendo bem interessante para as pessoas. Hoje a gente tem o Duolingo, né? Algumas instituições têm a prova própria e tudo mais, a 3RA. Com essas provas mais, assim, que eu diria mais simples, se eu posso dizer, não que elas são mais fáceis, elas são mais simples, a 3RA consegue guiar mais o cliente, né? Ajudar mais o cliente, né, Poliana, nesse entendimento, né? A gente tem um guia para você fazer o Duolingo, né, e tudo mais. Mas, assim, o Pathway, pessoal, eu diria que ele foi muito favorecido nesse momento. Aí vocês vão entender o porquê, né? Para aquelas pessoas que não têm um inglês suficiente para entrar numa instituição de ensino pós-secundária aqui no Canadá, nunca foi tão barato vir fazer um curso pós-secundário aqui no Canadá, mesmo com o dólar da maneira que está. Por que isso, pessoal? Porque o Pathway, ele funciona assim. A gente, né, a Poliana vai sentar com vocês aí no Brasil, seja por Skype, ou por WhatsApp, ou Google Meet, o que seja. E aí ela vai fazer uma análise, né? A gente tem um teste da 3R Intercâmbio, né, que é gratuito, para a gente ter uma ideia do seu inglês, vai fazer um planejamento com você. Vai tipo, daquele momento daquele planejamento, olha, para essas escolas é melhor a gente usar essas escolas de inglês. Então a gente vai falar, olha, para fazer esse curso que você quer, vamos supor que você precise ter nível 9 de uma escola de inglês X. E aí, pelo seu teste de nivelamento, você teve nível 6. Então, você tem que estudar do 6 ao 9, você vai fazer o Pathway,
tá certo? Você vai ter que completar aquele curso que o college, né, ou que a faculdade exige naquela escola de inglês para comprovar o seu inglês e entrar no estudo pós-secundário, né? Então, o PEFOI, pessoal, ele assim, vai depender do seu nível de inglês. As pessoas perguntam, né, Poliana, muitas vezes assim, há quanto tempo é o PEFOI? Depende do seu nível de inglês e depende do curso que você escolheu. O PEFOI, ele pode ser, eu diria que o mínimo 2 meses, né, até 12 meses ou mais, dependendo do seu nível de inglês. Mas geralmente 12 meses é quando você tem inglês zerado, né, e quer entrar numa instituição de ensino pós-secundário aqui no Canadá. Então, geralmente assim, pessoal, o PEFOI em si, né, o curso de PEFOI, que é um preparatório acadêmico, ele vai ser os últimos meses, né, Poliana, ali na sua formação. No início, você vai estudar, eu tenho que estudar 6, 7 meses. Provavelmente desses 6, 7 meses, uns 3 meses mais ou menos vão ser PEFOI. Os outros meses vão ser em inglês, né, o core, inglês mesmo, a fórmula do inglês que você precisa aprender, né? Porque quando você chegar no PEFOI em si, você vai ter um estudo acadêmico, você vai estudar inglês no mesmo formato que as instituições de ensino pós-secundárias aqui vão fazer exigências das suas matérias dentro de sala de aula. Então, eu já entrei aqui, Poliana, em sala de aula, o pessoal fazendo de PEFOI, fazendo castelo de macarrão e não sei o quê, porque o pessoal estava estudando em formato de projeto, que projeto é como você estuda na instituição de ensino. Pessoal, alguém falou que a Elisa falou que a conexão não está muito boa. Elisa, eu acho que pode ser a sua conexão, tá, Elisa? Mas assim, deixar todo mundo tranquilo, pessoal, que vocês vão receber por e-mail, tá? É um reprise desse nosso bate-papo, em que se agora, nesse momento, você não tiver conseguindo escutar claramente, você vai receber por e-mail um reprise desse nosso bate-papo, tá legal? Mas eu te encorajo a ficar aqui, tentar pegar, a conexão deve melhorar, e aí você também mandar as suas perguntas, tá legal? Então, assim, pessoal, o PEFOI, quando você chega no PEFOI em si, né, naquela programação acadêmica, você vai estudar inglês no formato que a faculdade e o college vão exigir as matérias. Então, quem faz um PEFOI tende a ter uma performance acadêmica muito maior do que aquelas pessoas que, por exemplo, entraram dentro dos seus programas com o mínimo de inglês exigido. Tirei 6, exigia 6, eu tirei 6,5, a nota de corte era 6,5. Geralmente quem vem de PEFOI tem um desenvolvimento melhor dentro do college ou da faculdade, porque vai ter essa preparação, não vai cair aqui no Canadá dentro de paraquedas dentro de uma sala de aula. Muitos de nós, né? A última vez que eu fui numa sala de aula já tem mais de 20 anos, né? Então, assim, você cair de paraquedas em outra língua, com um formato de ensino diferente, porque o formato de educação na América do Norte ele é bem diferente da do Brasil, né? Aqui você faz muito trabalho em grupo, aqui você faz muitos essays, né, que são as redações e tudo mais. E assim, quando você estuda o PEFOI, você se prepara para essa vida acadêmica, tá legal? Então, assim, o que ficou diferente hoje em função do Covid, é óbvio que ninguém gostaria que a gente estivesse passando o que a gente está passando hoje, mas assim, as instituições de ensino, elas foram rápidas, né, em encontrar soluções que pudessem ajudar esses clientes, né? Para quem precisa do PEFOI, hoje é o momento mais barato de você fazer PEFOI, desde que eu trabalho com educação no Canadá, eu me entendo por gente ajudando alunos aqui no Canadá. Por quê? Você pode fazer o curso do Brasil. Primeiro, que o curso custa em torno de 2,5 vezes menos do que o curso tradicional aqui no Canadá, tá? E o segundo, pessoal, é que você vai ter um custo em real e não um custo em dólar de ficar aqui no Canadá. E o estudante, ele não pode trabalhar enquanto ele estuda inglês. Então, se você estiver no Brasil, você continua podendo trabalhar, né, e tudo mais. Então, assim, a gente fez há pouco tempo atrás, o dólar estava bem mais barato do que ele está hoje. Eu fiz a gente fez um cálculo, né? Porque quando a gente faz uma consultoria com os nossos clientes, é uma grande parte dessa consultoria fazer um planejamento financeiro, né?
E quando eu joguei em planejamento financeiro, uma família de 2 adultos e dois filhos, e ali um tempo de PEF, se não me engano, eram 8 meses, deu uma diferença de R$65 mil. Então, assim, mesmo com um dólar alto, o PEF hoje, se você puder fazer ele do Brasil, ele é uma solução extraordinária, tá legal? Com certeza. O que funciona, pessoal, na questão do visto, tá legal? Lembra que a gente colocou aqui no nosso anúncio desse webinar e como isso pode te ajudar com o visto. O que acontece, tá? O que acontece? Quando você vem para cá e você faz o pathway aqui dentro, tá? Você consegue vir com um visto mais simples do Brasil para cá, que é ou ETA, que é aquele visto eletrônico, tá? Ou um visto de visitante, tá certo? E o pathway, ele te permite trocar o seu status dentro do Canadá, né? A IME Canadá faz isso com os clientes da 3RA já há muitos anos e com uma taxa de sucesso muito alta. Isso acaba, pessoal, eu não sei se vocês acompanham, há pouco tempo atrás, eu e a Celina, nós fizemos um webinar exatamente para quem estava no Canadá e desejava ficar aqui no Canadá. Uma das coisas que favorecia muito as pessoas que já estavam aqui dentro do Canadá é que são os trâmites que são feitos aqui dentro do Canadá. Eles têm uma tendência de ser muito mais tranquilos. Os oficiais aqui de dentro têm uma tendência já, desde que também nós abrimos a 3RA Intercâmbio, né, e a Celina abriu a IME Canadá, né, eles têm uma tendência a serem muito mais relevantes do que os oficiais do Brasil. Então, o pathway te permite vir para cá. É claro, né? O que acontece, pessoal? A 3R Intercâmbio e a IME Canadá, nós não somos a mesma empresa, mas nós trabalhamos em parceria. Um cliente que é cliente da 3R Intercâmbio e da IME Canadá, muitas vezes, a gente faz porque para a 3R Intercâmbio é diferente. Olha, eu tenho que montar o seu pathway, você tem que estudar, sei lá, 4 meses, tá bom? De inglês. Eu vou te matricular no seu curso de 4 meses de inglês e com isso eu consigo te matricular na sua faculdade. 3RA Intercâmbio, maravilha. Aí, muitas vezes, a IME Canadá, na sua análise, ela faz uma análise financeira, análise de laços com o Brasil, uma série de coisas, ela pode falar, olha, não é o mais indicado que essa pessoa tente o visto de estudante aqui do Brasil. Isso pode acontecer, isso não acontece com todo mundo, tá legal, pessoal? Mas é um laço que o pathway consegue ajudar muito as pessoas, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo de incertezas, né? Óbvio, né? A taxa de negativa de visto alta já era esperada, né? Mas que daqui a pouco isso deve normalizar. A gente já viu isso no passado, em outros momentos, a imigração aumentar a taxa de negativa de vistos e depois isso abaixa, né? Hoje nós temos uma coisa clara, né? A gente tem um Covid aí, né? Então, assim, quando você quando você vem fazer o pathway, existe, né, uma parte da lei que ela te autoriza a fazer a troca do seu status dentro do Canadá. Geralmente, troca de status ela é feita fora do Canadá. Extensão de status é feito dentro do Canadá. Eu já tenho o status de estudante, eu quero estender o meu status de estudante, ele é feito dentro do Canadá. Eu sou visitante ou tenho ETA, a troca de status é feita fora do Canadá. Só que quando você faz o pathway, tá? Você tem uma brecha na lei, tá certo? Uma parte da lei que te permite que você troque aqui dentro do Canadá. Então você joga no seguro, tá certo? Então o pathway, ele também permite essa ajuda, tá certo? No processo de vistos. Pessoal, é importante que vocês entendam que tudo que eu estou falando aqui é tudo generalizado, né? É super importante que a 3RA faça uma análise para montar com vocês o planejamento de estudos, e aí, né, vocês chegarem para a IME Canadá e conversarem com ele para montar um planejamento de vistos, tá legal? Lembrando, a consultoria da 3RA Intercâmbio, ela é gratuita. Nós somos pagos pelas instituições de ensino, tá legal? Então, tanto a Poliana quanto a Priscila, que está aí no bate-papo com vocês, ela pode fazer um planejamento de estudos para vocês e o custo não é do aluno, o custo é das instituições de ensino, tá legal? Vamos fazer o seguinte, então, minha querida Poliana. Passei uma ideia geral, vamos entrar aqui nas perguntas, né? Eu já vi que tem bastante pergunta legal aqui. Sim. E aí a gente vai começar a conversar, né?
A pergunta da nossa querida Thaís. Olá, gostaria de saber se há algum pathway sobre do Niagara College que dá direito à escola pública gratuita para os filhos e work permit para o cônjuge. Thaisa, hoje, tá legal? Se você for fazer um pathway dentro do college, que você vai fazer o seu programa que te dá direito ao PGWP, tá? O seu marido, né, a sua esposa tem direito a pleitear o visto de trabalho, e com isso, vocês pleiteiam a escola gratuita dos filhos, tá? Isso é verdade em relação a Niagara, e na verdade isso acontece em todos os colleges públicos e nos colleges privados em programas de degrees, tá legal? Então, se você quiser saber mais detalhe, nossa querida Priscila pode te explicar isso melhor, mas assim, isso é até uma coisa importante, quando a gente começou a bater esse papo, tá, Thaisa? Isso foi uma coisa mais ou menos recente, tá certo? Então, porque antigamente, quando você fazia o pathway no Canadá, se você tivesse casado, ninguém podia trabalhar. Hoje, quando você faz o pathway dentro do college, que você vai fazer o seu programa profissionalizante, o cônjuge tem direito a pedir o visto de trabalho, e com isso vocês têm direito a pedir a escola pública dos filhos gratuitamente aqui no Canadá, tá legal? É uma coisa fantástica, tá, Thaisa? Mas assim, lembra... É muito bom isso, tá? Mas lembra, só um vai poder trabalhar nesse momento, né? O estudante continua sem poder trabalhar. Isso, assim, se você fizer já adiantar o seu pathway do Brasil, é um caminho muito interessante, né? Porque aí os dois podem continuar trabalhando no Brasil, tá certo? Vocês vão continuar vivendo em real e não em dólar, tá legal? Mas é verdade sim, isso aqui é a sua pergunta, é uma mudança razoavelmente recente e muito positiva, tá legal? A Thaisa falou que a conexão dela está ótima, e acontece, pessoal, a Sara também falou que a conexão dela está ok, tá? A Elisa, espero que a sua tenha voltado, minha querida. Vamos aqui, então. Seria interessante se existisse alguma opção para ensino público. Existe, é que o ensino público ele é pago aqui no Canadá se você estiver falando de faculdade, né, de higher education, mas se você tiver filhos, eles têm direito, né, a gente tem que montar qual é o programa certinho, e no caso do pathway, se ele for dentro do college, como eu respondi aí a nossa querida Thaisa, você pode pleitear sim a escola pública para os seus filhos gratuitamente aqui no Canadá, tá legal? Pergunta da Silvana. Você pode começar fazendo a distância do Brasil? Pode, Silvana. Isso não podia antes do corona, né? Nossa querida Poliana. Exato. E assim, é uma solução maravilhosa, Silvana. Eu acho que assim, e a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, né? As coisas aqui no Canadá elas já estão se acertando, né? E tudo mais, a gente já está falando de diversas reaberturas, tá? Então, assim, conversa com a nossa querida Priscila, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas enquanto durar, eu acho, Silvana, que quem pensa em vir para o Canadá, não só para aquelas pessoas que desejam entrar na faculdade, no college, daquelas pessoas que querem tentar emigrar diretamente para o Canadá, esses programas de inglês, né, que você faz daqui no Brasil, eles são fantásticos. A gente levantou custo, eles deram mais ou menos metade do custo da hora-aula de uma escola de inglês intermediária aí no Brasil, e eles deram mais ou menos 1/3 do preço na hora-aula, tá, das boas escolas, das escolas de nome aí no Brasil. Então, são bem interessantes. Para quem quer fazer pathway é maravilhoso, mas mesmo para quem precisa desenvolver esse inglês também é fantástico. É só conversar com a nossa querida Priscila, que está aí no bate-papo com vocês, ela pode começar a orientar vocês, tá legal? A pergunta do Rafael, boa noite. Mesmo se já tiver uma boa pontuação no TOEFL e IBT para aprovação em um college, ainda vale a pena fazer o pathway? Depende, né, Rafael, né, Poliana? A gente sempre diz, né? O que você acha, Poliana? Tadinha, não estou deixando a Poliana falar. Eu estou só absorvendo o conteúdo, não tem problema. Eu acho interessante fazer pelo menos um tempo de pathway, sim, porque por todos os motivos que você já apresentou antes, né? Como isso te prepara para a vida acadêmica mesmo no college, né? Porque o programa de pathway em si, a gente não fala dele só para o desenvolvimento da fluência no inglês, mas sim em todos os aspectos que você vai precisar ter ali de atenção durante a sua vida acadêmica.
que vai desde se habituar com a intensidade dos estudos, como fazer uma redação nos moldes canadenses, que é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, colocar o seu trabalho em formatação canadense, treino para apresentação. Eu acho que acaba sendo uma frente bem completa aí, que vai te ajudar. E assim, lógico, você já chega também no programa acadêmico bastante Muito melhor aquecido no preparado, né? inglês, né? Eu costumo dizer assim, Poliana, se a pessoa, e Rafael, se você já estudou na América do Norte, você de repente fez high school aqui, se você já estudou há um tempo aqui, tem o conhecimento do método educacional da América do Norte, talvez o Pathway não seja, sabe, não seja importante para você. Mas, se você aprendeu o nosso inglês do Brasil, nunca vivenciou essa realidade, né, da sala de aula canadense, né, ou dos Estados Unidos, né, eu acho muito interessante, Rafael, se você puder fazer aí 1 ou 2 meses. Eu acho assim, uma pessoa que já tem um IELTS muito alto, um TOEFL ou IBT muito alto, mais do que 2 meses, eu acho que talvez seja besteira, tá, Rafael? Uhum. Mas, assim, se você puder fazer 1 a 2 meses, tá, eu acho super válido. Bate um papo com a Priscila, né? De novo, hoje você tem a oportunidade de fazer isso do conforto da sua casa no Brasil. Você vai estudar dentro de uma escola canadense, com professores daqui, o método exatamente, a quantidade de hora-aula é a mesma, né, para quem está fazendo o PE foi aqui no Canadá, então geralmente é mais de 20 horas semanais de aula de inglês, então assim, você vai fazer um intensivo que você geralmente não tem acesso no Brasil, né? Não, e aquilo que eu falei, preço da hora, para vocês terem uma ideia, pessoal, o Pathway aqui no Canadá, ele custa mais ou menos $1.000 por mês, tá? Hoje, o Pathway no Brasil, tá custando em torno de $400 por mês. Quando você pega a economia de você não estar aqui gastando em dólar e tudo mais, essa economia ela vai economizar. Foi aonde eu cheguei naqueles 65 mil reais do exemplo que eu falei para vocês. Tá legal? Eu vi aqui gente falando que a conexão tá legal, então parece que deve ser da nossa querida Elisa. Elisa, espero que tenha melhorado, tá? Se não tiver melhorado, lembre, você vai receber aí a reprise, tá? Do nosso bate-papo. A Silvana, pois com o Covid, hoje li que estão abrindo lentamente o Canadá. Então, gostaria de ir começando 6 meses. Eu comerei em janeiro de 2021 e já terei começado. Eu acho muito bom, Silvana, tudo que você puder adiantar aí do Brasil, tá? Nessa questão de inglês, a 3RA, toda a nossa consultoria, a gente tenta aumentar a sua empregabilidade aqui no Canadá, porque a imigração, ela vai bater, né? A sua imigração, geralmente, ela é baseada na sua empregabilidade, tá certo? Então, a gente vai tentar aumentar a sua empregabilidade sempre e economizar o seu dinheiro. Então, hoje, quando você tem a oportunidade de fazer esse curso no Brasil, você está economizando muito dinheiro. Eu achei muito engraçado, porque antes de acontecer isso, a gente pedia para os nossos clientes, né, os cônjuges, né, porque a gente sempre tenta deixar a pessoa que tem a menor empregabilidade no college para outra pessoa com maior empregabilidade, batalhando um lugar aqui, batalhando sua empregabilidade, e com isso batalhar uma imigração mais rápida. E o inglês é muito importante para isso, como vocês devem imaginar. E a gente pediu essa pessoa para ir, procura uma escola de inglês no Brasil e tal, não sei o que, se você coubesse dentro daquele orçamento que a gente faz para as pessoas, a gente falava, então estuda um pouco de inglês aqui no Canadá quando chegar. Hoje, eu falo, pessoal, comprem um curso online porque é mais barato do que os cursos do Brasil. Então, assim, hoje você tem uma oportunidade que a gente nunca teve, né? E realmente é o que foi que a Silvana falou, as coisas estão normalizando, estão abrindo as coisas aqui no Canadá. Eu estou em BC, eu estou em Vancouver. Esse final de semana a gente já viu muita coisa abrir, a gente já tem visto já bastante coisa em termos de comércio. A 3RA como empresa, eu posso colocar um plano para daqui a pouco abrir, né, voltar a abrir os escritórios. A gente ainda está analisando isso, né? Então, assim, a coisa está voltando ao normal. Então, acho que tudo que você puder, né, no momento desse, em que dólar alto e tudo mais, que você puder economizar, a melhor coisa que você pode fazer realmente é o Pathway aí do Brasil. Vamos lá. A pergunta do Guilherme. Vocês têm Pathway curso pós-secundário nas províncias do Atlântico? Temos sim, tá legal, Guilherme? É só conversar com a nossa querida Priscila. A gente tem New Brunswick, a gente tem lá
na NBCC, tá legal? A gente tem tanto o Pathway quanto curso profissionalizante lá, tá legal? A Carla, e se eu estiver já no Canadá como turista, posso trocar se você tiver... bem, você pode trocar de qualquer maneira, tá legal? Mas se você estiver fazendo o Pathway, dependendo do tempo do seu visto e tudo mais, Carla, você pode fazer, tá? Essa troca interna. Aí a próxima pergunta, mas o curso teria que ter mais de 6 meses? Não, na verdade, se você tiver menos de 6 meses, Carla, você pode vir com o ETA, tá legal? Ou com visto de visitante. Se ele tiver 6 meses ou mais, tá? Aí você já tem que ver com visto de estudante. Aí você não troca, você estende, tá legal? Não sei se eu fui 100% claro aqui, tentei explicar, você fez uma pergunta um pouquinho diferente da maneira que eu tinha explicado, mas qualquer coisa, manda a pergunta aqui de novo, ou manda para a nossa querida Priscila, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá legal? Guilherme, quem tem LOA de um Pathway consegue, neste momento, entrar no Canadá com o ETA? Não, Guilherme, hoje as fronteiras realmente elas estão fechadas, tá legal? Silvano perguntou o valor mensal, nesse caso, estão fechadas para esse caso aqui que você citou, tá? Francisco, valor mensal, eu acho que citei ainda há pouco, né, minha querida Silvana? O Pathway aqui no Canadá em torno de $1.000 por mês. Esse que hoje você pode fazer no Brasil em torno de $400 canadenses por mês, tá legal? A Thaisa falou, obrigado, Francisco, já enviei o e-mail para a Priscila, guardo o retorno. Que bom, fico feliz, minha querida Thaisa, a gente vai ser um prazer te ajudar, tá legal? Para a Priscila, guarda o retorno para seguirmos com a aplicação e análise de valores e opções. Perfeito. Bruna, boa noite, pessoal. Boa noite, Bruna. Se tiver um nível de inglês suficiente para fazer o college que deseja, sem precisar fazer o Pathway, há alguma dificuldade de conseguir o visto para imigrar? Para imigrar, e você precisa perguntar para ir Canadá, tá legal, minha querida Bruna? Mas, assim, o que, na verdade, o Pathway ele vai mexer vai ser com o formato do seu visto temporário, e não um visto definitivo, que é um visto de imigração, tá legal? Ele não tem nenhum efeito no seu visto de imigração, até onde eu sei, mas, de novo, o pessoal da Canadá pode responder melhor do que eu. Pergunta da Ana Flávia, legal que possa fazer aqui, poderia dar uma margem de investimento para quem quer fazer? O pessoal perguntou aí antes de eu responder. É mais ou menos isso, tá, Ana? É mais ou menos $100 por semana. Existem diversas escolas, cada uma tem um preço um pouquinho diferente da outra, tá? Mas a base hoje, né, Poliana, $100 mais ou menos por semana, né? Isso. $100 canadenses, tá legal? Uhum. É legal fechar... O dólar canadense é muito mais barato que o dólar americano, né? Sim, com certeza. E aí, um outro ponto bastante positivo de fazer o Pathway aqui no Brasil é que você pode ir contratando mensalmente, né? Diferente de quando você faz o Pathway no Canadá, você já tem que contratar todo... Isso depende um pouquinho de escola por escola também, né, Poliana? Tem escola sim, é verdade. Tem escola que está exigindo um mínimo, é verdade. Mas tem escola que a gente pode fazer isso sim, tá legal? A próxima pergunta da Silvana, Priscila, não esqueça de mim, ela não vai te esquecer, não, Silvana, fica tranquila. Não entendi, primeiro escolho o college, depois o Pathway. Eu vou dar o que eu acho a recomendação minha, né, Poliana? Eu gosto de fazer coisa de cima para baixo. Primeiro a gente escolhe o melhor Pathway para você, o melhor custo-benefício, a melhor empregabilidade aqui no Canadá, a cidade que vai ajudar vocês, né, com a maior empregabilidade, que isso vai refletir na imigração de vocês, com certeza, né, e tudo mais. Aí depois a gente vai trabalhar com Pathway. Para esse college é melhor a gente trabalhar com essas escolas aqui e tudo mais, entendeu? Eu gosto também sempre que meus clientes façam mais um teste de nivelamento de Pathway, porque escolas diferentes podem pedir tempo diferente. Obviamente, a gente quer que o nosso cliente, né, gaste o menos possível e faça o menos possível de tempo de inglês que seja necessário, tá? Não quero dizer, mas, pô, Francisco, você está dizendo, de repente, se uma escola deu mais tempo, não seria melhor? É que, às vezes, as escolas elas têm metodologias um pouquinho diferentes, né? Então, aí, eu acho legal você fazer mais de um teste para você definir qual que você quer fazer, tá legal? Pergunta da Suzana. Boa noite, Suzana. Para cursar o Pathway é necessário ter visto de estudante aprovado? Obrigado. Quer responder você, Poliana? Qual que é essa pergunta da Silvana? Para fazer o Pathway é necessário ter visto de estudante aprovado?
Para fazer o Pathway online aqui do Brasil, não precisa de visto nenhum, é só adquirir o curso e estudar. A única coisa que é importante que você entenda, né, Suzana, se você fez o curso, depois você pediu o visto e ele foi negado, você já cursou o programa. O que o inglês, ele sempre vai ser, ele só vai te ajudar na sua vida, né? Então, assim, mas aí a gente espera que você obtenha sucesso depois da aplicação do seu visto. Importante também bater um papo com o pessoal da M Canadá, que eles podem, de repente, olha, vamos fazer assim, faz o Pathway todo aqui no Brasil e você aplica direto para o college com visto de estudante. Maravilha, a gente faz isso. Eles podem falar, olha, Suzana, não estou achando muito legal, é melhor a gente você faz uma parte do inglês aqui no Brasil, aí você faz uma parte no Canadá, porque troca o status interno, então tem coisas assim que o Pathway nos permite utilizar para ajudar os nossos clientes a jogar no seguro, tá legal? Mas mesmo nesses casos é interessante aproveitar o Pathway aqui do Brasil, né? Porque aí o cliente ele pode ir para o Canadá com o tempo mínimo necessário, né? Sem precisar tem diversas outras coisas. Se de repente a pessoa só está precisando do inglês para conseguir migrar para o Canadá e não precisa nem passar pelo college, também é uma maneira super vantajosa de você fazer isso acontecer. Então, o inglês, quando você pensa em Canadá, o inglês ele só vai te ajudar. Seja para entrar em college, seja para conseguir uma imigração direta, seja para se adaptar ao país, para tudo, né? Então, assim, é bem interessante o inglês, tá, pessoal, como um todo, você desenvolver o máximo possível. A gente sempre pediu isso para os nossos clientes, desenvolva o máximo que você puder o seu inglês no Brasil antes de vir para o Canadá. Antigamente, como não tinha como, né, a pessoa fazer um curso de inglês daqui e aí, né, eu pedia para as pessoas procurarem, né, a escola que eles confiarem, né, perto fosse mais prático para eles e tudo mais, tá? Então, mas hoje a gente pode, de uma maneira bem econômica, você fazer, porque isso que eu falei, mais ou menos 100 dólares por canadenses por semana, pessoal. Eu estou falando assim de 22, 23 horas de inglês por semana. É importante que vocês entendam que vai exigir uma dedicação. É bom que existem diversos horários, né? Existe uma grade diferente, mas você tem que saber que você vai ter que se dedicar bastante se você optar por fazer esse Pathway do Brasil, tá legal? É uma dedicação, é uma economia gigante, mas também exige uma dedicação grande, tá? A Joyce, ela perguntou aqui, boa noite, posso ingressar no Pathway com inglês básico? Vou bater, você pode, tá, Joyce? O que vai acontecer é que você, no início, você não vai fazer o programa de Pathway em si. O acadêmico em si. Você vai estudar o inglês geral, né? Porque você precisa saber falar inglês bem para depois você estudar um formato que uma instituição de ensino aqui vai te exigir aqui, mas a resposta é sim, né? Você pode fazer desde o início, mas é importante você saber que no início você vai estudar o inglês, o core ali, né? O grosso mesmo do inglês, né? Cabe a gente falar do Pathway no college nesse caso, Francisco, porque tem alguns colleges que realmente conseguem ajudar aí os alunos desde o mais básico, mas nós temos alguns colleges que já, o mesmo Pathway deles requerem aí um conhecimento. É verdade, isso que a Poliana falou é super verdade. Existem alguns colleges, tá, que não tem o Pathway básico, tá legal? Mas, de uma maneira geral, principalmente esse curso que você pode fazer hoje no Brasil, você pode entrar com inglês básico. Básico. Joyce, muitas vezes, olha, hoje eu pediria que, assim, os gringos chamam aqui de win-win situation, ganha-ganha, situação ganha-ganha, se eu posso colocar assim. Adianta esse Pathway do Brasil, e aí depois, se você tiver família, a gente vai provavelmente procurar um Pathway para você dentro de um college aqui, tá? Porque aí o cônjuge tem direito a pedir o visto de trabalho, com isso, se você tiver filhos, seus filhos têm direito à escola pública gratuitamente, tá certo? É que assim, por que dessa importância de você iniciar esse inglês do Brasil? Bem, pessoal, se você tiver 10 milhões de dólares, a gente ainda vai tentar economizar seu dinheiro, né, Poliana? Porque com certeza. Quando você estiver pisando em incertezas aqui no
você não for um residente permanente no Canadá, você ainda está pisando em incertezas. Enquanto um Pathway, para vocês entenderem mais ou menos, tá? Enquanto um Pathway, ele custa mais ou menos, eu vou botar 4 meses, tá? Que seria mais ou menos o tempo. 4 meses dele aí no Brasil, ele custaria $400 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16, não é isso? Sou ruim de matemática, 1.600 dólares canadenses. Esses 4 meses, os mesmos 4 meses de média dentro de um college aqui no Canadá são $6.000. Então, assim, mesmo se eu sou, olha, eu estou indo para o Canadá para fazer o Pathway dentro do college, para meu cônjuge poder trabalhar, para colocar meus filhos na escola pública gratuitamente, legal. Mas iniciar esse Pathway do Brasil, ele continua sendo uma baita de uma economia. Tá legal? Com certeza. O ideal é a gente poder acomodar o menor tempo possível, né, Francisco? Sim. Com certeza. O Alisson, caso eu tenha entrado com a documentação para estudo do college, porém, caso a mesma ainda não tenha saído a tempo do início das aulas, eu posso me matricular mesmo com o curso já em andamento? Eu acho que ele quer dizer matricular do Pathway, seria isso? Eu tenho entrado com a documentação para estudo do college, porém, caso a mesma ainda não tenha saído a tempo do início das aulas, eu posso matricular mesmo com o curso. Provavelmente, se for o curso do college, né, Poliana, acho que é isso que ele está perguntando, para estudo do college, né? Então, assim, provavelmente o que a gente vai ter que fazer, vai ter que entrar na próxima entrada, tá? Aí cada instituição de ensino tem o seu formato. Se você for cliente da 3R Intercâmbio, conversa com o seu consultor que ele vai te orientar como é que faz isso, tá? Se não sair o seu visto até o início do seu curso, você vai ter que passar para a próxima entrada, que geralmente aqui no Canadá são de 4 em 4 meses, tá? Mas dependendo do curso, você tem menos entradas por ano. Você não tem 3 entradas por ano, tem curso que tem 2 e tem curso que tem 1 entrada por ano. A maior de todas é setembro, tá legal? Aí o consultor consegue identificar direitinho, te ajudar, se for necessário, prorrogar para o próximo início de aulas. A gente dá toda a assistência que for necessária. Exatamente. A Thaisa, Suzana, você escolhe o college onde tem o curso que quer e veja se nesse college tem o Pathway. Basicamente é isso. Foi isso que eu expliquei, Thaisa. A melhor maneira é pensar de cima para baixo, tá legal? A gente vê a melhor empregabilidade, o melhor custo-benefício, a melhor cidade, aí a gente encaixa com o Pathway, tá legal? A Andressa, nossa, muito interessada, gostei dessa opção de fazer Pathway aqui, é bem interessante isso aí, Andressa. Conversa com a nossa querida Priscila, que vai ser um prazer te ajudar, tá legal? Entender as suas necessidades para fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível. Rafael, eu consigo fechar um Pathway nesse mês, aproveitar a promoção e realizar as aulas apenas no ano que vem? Conversa com a nossa querida Priscila, que esses detalhes técnicos ela pode explicar melhor, tá legal? Rafael, tem uma série de coisas, tá? Tem que ver qual é o college que você quer fazer, porque colleges diferentes, eles têm aceitação desse Pathway online diferente, tá? Então tem Pathway, tem college que só está aceitando para janeiro e maio do ano que vem. Tem college que está aceitando para daqui a 2 anos, então a gente tem que entender um pouquinho melhor o seu caso para ver se você não corre um risco de jogar isso mais para frente, tá legal, Rafael? Aí a Carla também pediu para a gente entrar em contato, a nossa querida Priscila, ela vai ter o maior prazer aqui em entrar em contato com vocês, tá legal? A Tereza, oi Priscila, não esqueça do meu pedido também, estou querendo fazer o Pathway online para ingressar em college em Toronto. Legal, Tereza, a Priscila vai te ajudar. A Ana Flávia, Priscila, envia para a gente, por gentileza. Tá aí, ó, Priscila é super eficiente. Quando eu falo assim, manda contato, já está lá. Já até mandou um e-mail, já, pensa bem. É isso aí. Temos uma aqui na 3RA, estou de frente para uma aqui, nossa querida Poliana, tem a nossa querida Priscila ajudando aí. É só fera para ajudar vocês, pessoal. Vamos aqui para a pergunta do Alisson, então. Quer ler para mim? Não sei se você está junto, se a gente não deve estar vendo a mesma coisa. Estou aqui, do Alisson, né? Boa noite. Eu gostaria de saber, na situação de um casal migrar, onde os dois não possuem um bom inglês, sendo que um deles tem formação e o outro não. O melhor seria a pessoa sem formação fazer o Pathway, correto? E como ficará a situação da outra pessoa que iria trabalhar, mas que não tem um inglês bom? Como iria conseguir trabalhar? Obrigada. Vamos lá, então. Obrigado, meu querido Alisson. Olha só, vamos lá. Vai um pouquinho além
disso que você explicou. A gente precisa saber qual é a área de cada um. Exato. Porque existem áreas que, tradicionalmente, elas exigem menos inglês e tem áreas com alta empregabilidade, assim, aqui no Canadá, tá legal? Faz um favor para mim, para a gente entender melhor, porque não existe uma forma de bolo para cada caso. Eu tenho uma forma de bolo geral, tá, grande Alisson? Mas aí a Priscila pode ajudar vocês. Lembra, a consultoria da 3R Intercâmbio é gratuita, pessoal. Quem paga a 3R Intercâmbio são as instituições de ensino e não os alunos, tá? Então a Priscila pode entender melhor, a gente pede, você vai ter que preencher um formuláriozinho. Imagina, a gente está mexendo na sua vida, no seu sonho, tá? Então você vai ter que preencher um formuláriozinho. A gente tem um teste de inglês gratuito que a gente pede para os dois, né? Consultoria sempre feita em casal, tá? Precisa dos dois participarem para a gente analisar quem tem a maior empregabilidade, quem tem a menor empregabilidade, quem tem a mesma coisa. O teste do inglês, pessoal, que a gente envia, faz sozinho, tá? Sem ajuda de ninguém. Aquilo ali é só para te ajudar, aquilo é um guia, é de graça, é só para a gente ter um norte, onde está o inglês de vocês. Faça com atenção, porque aquilo ali vai nos dar um norte para a gente começar a sua caminhada aqui no Canadá, tá legal? Então, tem mais coisas que eu preciso saber, Alisson, para te dar essas respostas. Não tem problema, conversa com a nossa querida Priscila, ela vai puxar essas informações e vai ter o maior prazer em te ajudar, tá legal? Uhum. A outra pergunta do Alisson aqui, boa noite, meu querido Alisson. Uma dúvida, caso eu ainda não tenha concluído o curso do Pathway, porém as aulas do curso do college que tenho interesse já se iniciaram, eu posso me matricular mesmo com o curso? Já foi a mesma lá, desculpa, Alisson, eu devo aguardar a abertura. Alisson, de novo, se você é um cliente da 3RA Intercâmbio, é só conversar com um consultor para ele te dar esse apoio, tá? Mas aqui, pelo que você me deixou claro, se você não terminou o Pathway e já começaram as aulas do college, não, você não consegue começar mais o college nesse semestre, tá legal? Existe um períodozinho ali até que você poderia, mas assim, é um período curto. Do contrário, é só fazer uma mudança do seu intake e você entra na próxima entrada, tá legal? Pergunta da Ana Flávia, quero saber os detalhes, Poliana, manda um e-mail, por favor. Tá legal. Nossa querida Priscila está aí e ela vai fazer essa administração aí do contato de vocês. Tá legal, pessoal? Pode deixar. A Heloísa perguntou qual a validade do PEF, eu acabei respondendo ainda há pouquinho. Então, Heloísa, vai depender de college para college. A gente tem, obviamente, uma planilha, né? Quando aconteceu essa questão... A 3RA, pessoal, é a empresa mais antiga, né, a trabalhar com Higher Education aqui no Canadá. A gente faz isso desde 2012, né, bem antes de ter o boom e tudo mais. Então, assim, a gente já tem uma experiência, uma formatação muito grande de informações dentro da 3RA Intercâmbio. A gente tenta analisar todas as vírgulas, né? Claro que não pegamos todas, mas a gente vai a quase todas. Na época que soltaram a questão do PEF, que soltou a questão do PEF Online, a gente foi para cima das instituições. Até quando? Ninguém tinha falado nisso, nem os colleges, nem as escolas de inglês. Até quando eles aceitariam? A gente foi para cima igual uns leões, né? E exigindo essa resposta. Como é que eu vou te matricular numa coisa que você depois não vai poder usar, né? Então, assim, Luísa, varia de college para college. Tem college, para você ter uma ideia, que só estava aceitando para setembro desse ano, aí eu entrei numa briga de foice, se eu posso dizer assim com eles, mas numa boa briga de foice, né, para a gente se ajudar, e muitos mudaram, tá? Então, assim, tem college que realmente em janeiro e maio do ano que vem, tem college, um ano, tem college com 2 anos, então vai depender da instituição, tá? Por isso que é importante conversar com a Priscila para ela montar esse planejamento, para ela saber hoje quanto tempo é seu Pathway, né? Então tem algumas coisas assim que a gente precisa montar. A Bruna, obrigado, Francisco, entrarei em contato com a M Canadá por nada, Bruna, é um prazer. A Rayane, depois de terminar o Pathway com a situação atual, depois para ir para o college no Canadá, qual o caminho? Fazer uma brincadeira, Rayane, pegando um avião. Mas, depois que você terminar o Pathway, né, para 3RA isso é indiferente, tá, Rayane? A gente vai, se você terminar o Pathway, né, a gente vai aplicar, vai te ajudar com toda a aplicação, e você já vem com visto de estudante direto aqui para o college. Agora, se você quer uma recomendação minha, bate um papo, tá, com o pessoal da M Canadá, que aí eles podem analisar se é melhor você já vir para cá com visto de estudante, ou se de repente é melhor vocês virem para o Canadá, você vir para o Canadá e terminar esse Pathway aqui dentro, coisas assim do tipo, tá legal? Tá, Rayane? Então, assim, aí a 3RA se adapta. Se eles pedirem, não, olha, a Rayane é interessante que ela faça uma parte aqui, uma parte no Canadá, e a gente vai montar da maneira que a IME Canadá indicar e você achar melhor, tá certo?
Silvana, obrigado. Estou falando com vocês e quero fazer o PEFO. Vamos lá, minha querida Silvana. Como eu faço aquela brincadeira? Vamos querer, gente. Suzana, muito obrigado por assistir. Não, eu que agradeço a vocês, pessoal, por aqui. Nós temos aí uma pergunta do Alisson. Alisson, né? No caso de fazer um PEFO aqui do Brasil, olha, estão mandando as perguntas bem legais. No caso de fazer um PEFO aqui, aliás, todo mundo. No caso de fazer um PEFO aqui do Brasil, caso essa modalidade venha se encerrar, a pessoa terá que ir imediatamente retornar o PEFO presencial no Canadá. Não acho que isso seja... Aí ninguém falou disso ainda, tá, Alisson? Para ser bem sincero. Poliana, você tem alguma... Porque ninguém sabe quando vai encerrar, né? A verdade é essa. Vamos partir da suposição de que se encerre, não tenha mais o Pathway online, né? Eu acredito que você não tenha que ir imediatamente para o Canadá para terminar o seu programa, atingir a nota mínima necessária para daí dar continuidade no college, até porque o processo de visto, mesmo que o de turista, ele leva um tempo, né? Então, eu acredito que não seja assim tão de imediato. E é lógico que quem já tiver com o programa em curso, que já pagou, provavelmente ou ainda termine o tempo que tem aqui no Brasil, e aí, enfim. Não teria como ser. Não dá para saber. A gente tem que ser prático, e não é, olha, acabou hoje, você tem que embarcar amanhã. Isso não existe. Não existe, né? Não tem como. Providenciar a passagem aérea de uma hora para outra, isso... Mas essa confusãozinha que está tendo no mundo agora, né, de leve, né? Ninguém quer. E nós temos bons parceiros, não, Francisco? Eu vejo uma humanidade muito grande, tanto das escolas de inglês quanto dos colleges, em tentar entender a situação de cada aluno para ajudar no melhor caminho que for possível. Então, eu duvido que seja uma coisa assim tão difícil, né? É isso aí. Então, vamos lá, pergunta do José. O processo para me inscrever, fazer um PEFO daqui do Brasil é difícil? Confusão? Olha você, Poliana. É difícil, Poliana? Super fácil. Basicamente é mandar um e-mail aí para a Priscila. A Priscila já vai te dar todos os direcionamentos, teste primeiramente a gente vai entender o seu nível atual de inglês, o quanto tempo você vai precisar. E aí, então, geramos contratos, fechamos a matrícula e é só você começar a estudar. Né? Escolhe a data que você quer começar a estudar, e aí, em breve, tão logo você faz os seus pagamentos, a escola já libera... Né? O que eu acho que é legal a gente fazer antes, tá? Mas isso é uma opção sua, eu acho interessante a gente, que também não é nada difícil, é fazer a sua consultoria. Educacional, certeza. Que é gratuita, porque a gente vai entender qual é o melhor college e tal, trabalhar com você com a melhor faculdade, e aí a gente faz o caminho, aquilo que eu falei, começa de cima para baixo. É sempre o contrário, exatamente. A gente primeiro parte entendendo qual é a melhor situação de programa profissionalizante, e aí a matrícula, ela vem ao contrário, né? A gente parte do college para o Pathway, mas a matrícula é do Pathway e depois college, né? Mas é um processo bastante tranquilo. Todos os nossos consultores, nós temos bastante treinamento para poder realizar essas matrículas, nós temos uma destreza já bem, tratamos com todos os processos com bastante cautela, e a gente acompanha cada passo com cada aluno, orientando sempre o que fazer em cada momento. Então, não é difícil, não é confuso, e a gente vai acompanhar você já vai tornar mais simples ainda, né? Sim. Confia, a gente trabalha já com esses parceiros já há muito tempo, então a gente tem facilidade de acesso à informação e assim como facilidade de passar as informações para vocês. Então, é só seguir cada passo no seu tempo que dá tudo certo. Isso aí. Então, pergunta da nossa querida Sara. Não tem opção de migração para províncias francesas como o Quebec, onde o inglês não vai ser essencial, mas sim o francês? É que a gente não está falando de migração aqui, tá, minha querida Sara? Mas nós temos cursos em Quebec, inclusive nós temos cursos de francês à distância também. Nós temos PEFO tanto no inglês quanto no francês, que você também pode fazer do Brasil. É um pouquinho mais caro o curso de francês, mas a gente também tem a opção de PEFO, tá legal? Que é o tema aqui desse bate-papo, em Quebec, tá legal? É só bater um papo aí com a Priscila, que ela pode orientar vocês, tá certo? Pergunta do nosso querido Guilherme. Uma escola de inglês que faça o PEFO em Vancouver, por exemplo, é aceita para instituições de ensino de outras províncias
ou existem limitações por região? E se há alguma previsão de abertura das fronteiras para as próximas semanas? 30 de junho, Celina? Sim. Então, 30 de junho, pessoal, é a previsão, tá? Que a gente tem atual, tá legal? Ou seja, 30 de junho aí para agosto já estaria aberto, né? Mas o que acontece, Guilherme? Se você fizer o que interessa, é o college aceitar aquela instituição de ensino. Existe o cruzamento bastante, né, de províncias, né, Poliana? Se a gente tem escola de Vancouver que aceita lá em New Brunswick, tem escola de Toronto que aceita aqui, você não tem muita essa limitação, não, tá, Guilherme? Escolas maiores têm tendência de ter mais parcerias pelo Canadá inteiro, escolas de inglês menores têm tendência a ter menos parcerias, tá legal? Mas não existe essa limitação aí de província, não, tá? José, há risco de eu dar início ao PEF e as regras mudarem? Quais regras, José? Aí realmente tem que saber de qual regra você está falando, meu querido. Pergunta do Alisson. Após o estudo do PEF, tem um tempo determinado de validade para ingresso na instituição do college? A essa eu já respondi, né? Pergunta do Fernando. Sou engenheiro civil, fiz intercâmbio em Oxford, com isso eu tenho inglês avançado. O melhor projeto para a gente seria o Express Entry ou entrar pelo college? Não sei, Fernando. Por isso eu acho super importante que as pessoas entendam que assim, não é obrigatório alguém fazer um college para emigrar para o Canadá, tá legal? O college, pessoal, ele abre muitas fronteiras, portas. Muitas portas aqui no Canadá. Portas e janelas e caminhos. Exatamente. Eles vão aumentar muito a sua empregabilidade, você vai conhecer o sistema local, a indústria conversa muito com os colleges, mas não é obrigatório. Se você conseguir entrar por um Express Entry direto, eu acho maravilhoso, tá? Mas para isso bate um papo com a nossa empresa parceira M Canadá. Priscila, faz um favor para mim, coloca aqui o contato do pessoal da M Canadá. Eles são consultores de imigração, tá, Fernando? Eles podem te dizer, olha, você consegue entrar pela imigração dessa maneira ou não. A única maneira é você fazer isso, aquilo outro, ou você pode fazer o college, porque o college, ele te dá o visto de trabalho aqui no Canadá. Essa é uma grande... Ela dá o visto de trabalho para o cônjuge, e dá o visto de estudo com direito a trabalho para o estudante, quando termina, né, o curso ideal para quem quer batalhar uma imigração, o curso que dá o PGWP, que é aquele visto de trabalho após a conclusão do curso. Então, assim, isso aí vai te dar muitas armas para batalhar uma imigração, mas não é obrigatório, tá, Fernando? Então, Priscila, coloca para a gente, por gentileza, o contato da IME Canadá aqui, que é o contact@ime-canadá.com. Eles podem fazer essa avaliação para você. Minha esposa tem graduação em administração, está estudando inglês, tenho 29, 28 anos, obrigado. Eles realmente são consultores de imigração. A 3RA Intercâmbio cuida da parte educacional do projeto, tá legal? Rayane, legal, mas de avião, com certeza. Fiz uma brincadeira com você, tá, Rayane? Mas eu acho que eu consegui te responder. Só para quebrar o clima aqui, né? Thaisa, depois de terminar o PEF e a distância, terá que fazer uma nova prova de nivelamento ao chegar no Canadá antes de retornar o PEF? Pode mudar de escola para escola, mas a maioria não, né, Poliana? Não, a não ser que ela demore muito entre terminar o PEF aqui no Brasil e até a ida dela ao Canadá, né? Se passarem muitos meses, eu acredito que a escola possa vir a pedir o teste de nivelamento deles, né? Mas do contrário não, Thaisa, não é o normal, não. Tá legal? O que acontece é que quando você faz o PEF, você tira, né, aquela necessidade de um IELTS ou de um TOEFL ou tudo mais, tá? Então, assim, todos os PEFs que nós temos aqui, né, a gente teve muito cuidado com isso, assim, não, Francisco, a carga horária é igual no Brasil, a aceitação deles é igual. A única diferença é que até qual entrada eles vão aceitar. Isso é um pouquinho diferente do PEF tradicional, do PEF online, tá legal? A pergunta aqui, Francisco, eu quero fazer na área de saúde o college, qual o melhor PEF? Não tem que ter, a gente precisa, não... Na verdade, o que é interessante, de novo, a gente vem de cima para baixo, porque na área da saúde tem mais de um college.
Então, eu acho sempre interessante escolher o college primeiro, aí depois a gente faz mais de uma prova de nivelamento de inglês, para ver ali qual. Aí a gente a gente vai determinar qual é o melhor caminho, tá legal? Minha querida Poliana, deixa eu só passar aqui para o pessoal. Pessoal, o nosso próximo bate-papo vai ser nessa quinta-feira, tá? A 3RA Intercâmbio está promovendo uma série de webinários para vocês, para trazer informação, né? Eu sei que todo mundo está em casa aí, né, e tudo mais, mas o Sonho Canadá está na cabeça, né? Então, vamos manter ele ativo, tá? Lembrando que não tem um porquê esquecer esse sonho, né? Eu sei que o custo, né, tá alto hoje por causa do dólar e tal, só que existem diversas soluções inteligentes para vocês economizarem mesmo nessa época. O Pathway, que é o tema desse bate-papo, para mim hoje é a maior de todas, né? Uma maneira absurda de vocês economizarem nesse projeto, tá certo? Economizar muito mais do que a diferença de dólar e tudo mais, tá legal? Então, assim, pessoal, no próximo bate-papo, na quinta-feira, às 8 horas da noite de Brasília, então a gente sempre está fazendo os bate-papos terça e quinta, às 20 horas de Brasília, tá? Eu vou conversar sobre as diferenças de curso, diploma, bacharelado, mestrado, pós-graduação. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, da importância disso ou não na sua entrada no mercado de trabalho, né? Porque a nossa preocupação com vocês é trazer vocês para cá com a maior empregabilidade possível. Então eu vou falar de uma maneira geral, tá legal? Explicar essas diferenças e aonde a gente vai, quais são as veias que a gente pega, tá? E que a gente vai pegar no seu caso, tá? Para te trazer para cá com o máximo de empregabilidade possível, que isso acaba linkando com a sua imigração também. A 3R Intercâmbio não é uma empresa de imigração, consultoria de imigração, mas a gente, como uma empresa de educação, a nossa prioridade é a sua empregabilidade. E a sua empregabilidade, ela está 100% conectada com a sua imigração. Então, acaba que uma coisa vai levar a outra. Nossa querida Priscila está colocando aqui para vocês, tá? 3ra.ca/diploma, tá legal? É gratuito, tá? O webinar. E aí vocês vão poder vir para perguntar aqui. Eu acho que nessa, infelizmente, não vou estar com a nossa querida Poliana, mas a Poliana volta para uma próxima, muito em breve. Né? Mas eu estou aqui no background, né? Estou aqui sempre trabalhando. Não precisa bate-papo para a gente. Foi muito importante a Poliana aparecer para a gente, para vocês entenderem a capacidade, né, dos consultores da 3RA Intercâmbio. 3RA Intercâmbio não sou só eu, é um time maravilhoso de pessoas super competentes que vão ter o maior prazer em ajudar vocês num projeto tão bonito quanto essa vinda para o Canadá, né? Eu que agradeço a mensagem aqui. Eu vi uma mensagem super legal aqui do Guilherme. Excelente, Francisco, vocês são nota 1000. Obrigado pela aula, por quem me dera, meu amigo. Mas é um prazer dividir informações com vocês. Não percam, pessoal, esse bate-papo de quinta-feira, tá? Porque eu vou conversar com vocês para vocês entenderem o que a gente tem que dar importância e o que a gente não tem que dar importância na hora de escolher o seu curso vindo aqui para o Canadá e como é que isso vai ser linkado, tá legal? Com a sua imigração futura, se é essa a sua ideia. Poliana, muitíssimo obrigado, minha querida. Eu que agradeço, Francisco. Obrigada a todos por estarem conosco. Foi muito bom poder participar com vocês. Tá bom, eu que agradeço a você, Poliana. Pessoal, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite a todos. Fiquem em segurança. Já, espero estar cumprimentando todos vocês aqui no Canadá. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.